Discipulado Interativo. Apresentação: Missionário Maicon. Neste dia, mais um discipulado interativo. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, toda a sua casa. Para começar nosso programa de hoje, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Espírito Santo, Pai poderoso, Deus amado, neste momento nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Deus nos ensina que neste dia vai ser um dia de aprendizado com a Tua palavra. Senhor, ser com cada um dos Teus servos, cada um dos ouvintes, cada um dos discípulos, Senhor. Que a graça do Senhor vai estar sobre nós, nos livrando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas últimos programas nós falamos sobre o caráter cristão. E hoje nós vamos falar o que nos impede de chegar a ter um caráter de Cristo, um caráter perfeito. Até porque a perfeição se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Como que nós conseguimos alcançar, né, essa carreira que é proposta através da palavra de Deus? Primeira coisa, através da pessoa do Espírito Santo. Mas hoje não vamos falar apenas de como eu faço para chegar nesta perfeição, vamos dizer assim. Mas eu vou falar daquilo que nos impede de chegar lá, né? Romanos capítulo 12 vai dizer, no versículo 2, vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já usamos esse texto inúmeras vezes no nosso programa e hoje nós vamos comentar, né, melhor sobre isso. Quando alguém cita Jesus Cristo, as pessoas aceitam, na verdade, Jesus pela emoção. Fala, mas pela emoção? É uma coisa de momento? Não, pela emoção. Nós sentimos emoção todo momento da nossa vida. A gente sente alegria, a gente sente tristeza, a gente sente raiva. Isso são emoções, né? E quando nós citamos a Jesus Cristo, né, a palavra, através da palavra que é ministrada, através do louvor, nós ficamos o quê? Emocionados. A verdade é essa. Nós estamos emocionados com aquele discurso, com aquela palavra, que é a palavra viva, que é o próprio Cristo Jesus, que nos foi apresentada, que nos foi enxertada. E através de ouvir, né, aquela mensagem, seja ela cantada ou seja ela dita, né, ou até mesmo através de um programa de rádio, como o nosso programa Discipulado Interativo, gera no coração daquela pessoa um sentimento, uma emoção. E isso leva ele a ter fé, porque a fé vem pelo ouvir, como garante a palavra de Deus. Pois bem, o problema não é você se sentir emocionado quando ouve a palavra de Deus. Não, isso não é problema. O problema é que nós iremos fazer com aquela emoção que nós recebemos, né? O que eu vou fazer? Porque quando eu recebo uma ofensa, vamos botar no dia a dia. Eu recebi uma ofensa de fulano. Você pode alimentar aquela ofensa ou você pode descartar. Se você descarta aquela ofensa que você recebeu, você está liberando quase que automaticamente um perdão. Você está se esquecendo. Você está banindo. Deixa pra lá, isso aí não vai crescer na minha vida, não. Mas agora, se você recebe aquela ofensa, e às vezes você não fala nada, você guarda e fica maquinando aquela ofensa que você recebeu, ela pode virar um sentimento pior, né? Não só de uma raiva, mas de um ódio, e acabou que ali virar uma vingança, né? E aquele sentimento que está no seu coração, está na sua cabeça, desce no seu coração, daqui a pouco você vai querer fazer o quê? Vai querer executar, né? Em outras palavras, dar o troco naquela pessoa. E às vezes, né, de forma que até cometa um crime, cometa um homicídio, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós temos a Jesus Cristo, nós temos pela emoção. Só que o que nós estamos fazendo quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou quando nós ouvimos um louvor, nós sentimos aquela emoção, o que nós fazemos com essa emoção? Né? Nós alimentamos essa emoção, nós alimentamos esse sentimento, ou nós jogamos fora? Em Romanos capítulo 12,
como nós dizemos aqui ainda há pouco, né? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Então, quando eu recebo a palavra de Deus, eu internalizo ela, né, na minha mente, eu vou mastigando, né? Alguns pregadores se costumam dizer, eu vou ruminando aquela palavra, né? Vou internalizando ela, para que daqui a pouco ela faça parte de mim. Ou seja, para que eu venha a ser transformado através da palavra de Deus. Então, quando você ouvir esse programa na rádio hoje, né? O que você vai fazer com a emoção da palavra que você está recebendo? Ah, mas eu escutei aquele um louvor, eu me arrepiei, eu chorei. Sim, mas o que você vai fazer com essa emoção? Você vai jogar lá fora? Ou você vai querer alimentar? Porque aquilo que é bom, né? Aquilo que a gente experimenta uma vez que é bom, a gente quer novamente. O problema é que às vezes a gente experimenta aquilo que é ruim, né? E a gente alimenta aquilo que é ruim, e às vezes aquilo que é bom, a gente experimenta e a gente joga fora. Não, Deus está falando pra gente, para nós nos alimentarmos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é boa. Porque quando eu experimentar a palavra de Deus, eu vou também experimentar da sua vontade. E a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Eu vou aceitar a vontade de Deus para minha vida. Que ela vai ser boa, perfeita e agradável. Ou seja, não vai ter defeito. Eu não vou receber dano. Pelo contrário, eu vou receber ganho. Eu vou receber bênçãos. Como que eu recebo bênçãos da parte de Deus? Ouvindo a palavra de Deus e guardando no coração. Glórias a Deus. Amém? Uma coisa interessante é que quando alguém recebe a Jesus como Salvador, a pessoa não está pronta. Ah, eu vou aceitar Jesus quando eu estiver pronto. Eu preciso me limpar ainda. Não. Você aceita Jesus para ser limpo. Hoje eu ouvi uma conversa de um discípulo, né? E ele conversando com outro jovem que não tinha aceitado a Jesus. Aí ele falou para outro jovem assim: você toma banho para ficar limpo ou é o contrário? Aí ele falou assim: não, o rapaz respondeu, né? Eu tomo banho para ficar limpo. Aí ele falou: assim é com Jesus, né? Você experimenta Jesus para ficar limpo. Você não se limpa primeiro para depois receber a Jesus. E assim é conosco, né? A palavra de Deus. Inclusive, um abraço para o nosso discípulo, né? Para os nossos discípulos. Então, a evolução espiritual, o caráter cristão, como nós falamos na semana passada, estou pegando esse gancho para a gente dar continuidade hoje, ele vai ser desenvolvido aos poucos. É uma gestação espiritual. Pensa bem, uma mulher, quando ela está grávida, né, quando ela está gestante, ela tem um período de 39 a 40 semanas para dar à luz àquela criança, uma criança perfeita, né? Se a criança nascer antes, ela vai nascer com algum dano. Se a criança nascer depois, provavelmente vai ser com algum dano também. Então, a concepção em Cristo Jesus perfeita, ela não se dá do dia para a noite. Ela tem um processo. E muitas vezes a gente não quer respeitar este processo. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Ele vai falar aqui, deixa eu encontrar aqui, em nome de Jesus. Você já pegou a sua Bíblia hoje, já leu a sua Bíblia, já está anotando os nossos versículos, as nossas referências. Fala assim, mas o irmão falou aquilo, não sei onde que foi. Então, anota aí para você não esquecer. Hebreus capítulo 13, ou melhor, capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ao 14, em seguida, vai dizer: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, de início, quando o bebê nasce, ele prova do leite materno, aqueles nutrientes básicos para ele continuar em desenvolvimento. Então, quando a gente aceita Jesus, alguém aceita Jesus, a pessoa não é perfeita, meu Deus do céu. Né? Às vezes a pessoa ela comete
um delito, vamos dizer assim, um ato errado, falou uma palavra que não é agradável, ou tomou uma atitude, mas ela ainda está em quê? Um processo de formação. Ela está tomando aquele leite, aqueles nutrientes que vêm da mãe, né? Para depois ela tomar o alimento sólido, né? Para ela se solidificar através da palavra de Deus, né? Seguindo mais um pouquinho aqui, outra coisa que é muito importante, quando a gente aceita a Cristo, tinha um pastor que eu não lembro o nome do pastor, mas ele deixou uma ilustração muito eficaz para nós, né? Porque assim, quando você aceita Jesus Cristo, você está enfermo, está doente. O próprio Jesus falou: eu não vim para aqueles que estão são, mas aqueles que estão enfermos. Então, quando a pessoa aceitou a Jesus, como eu falei, ela não vai ficar 100% da noite para o dia, não. Ela está melhorando aos poucos. Ela está no processo de cura espiritual, né? Existem enfermidades que ela cura instantaneamente, mas existem enfermidades que ela é curada aos poucos, certo? Precisa de um tratamento. Então, quanto mais grave é a enfermidade, mais demorado, muitas das vezes, é o tratamento, né? Às vezes a pessoa, quando ela tá com uma dor de cabeça, toma ali um comprimidinho, né? E quando a pessoa ela tá com uma doença mais grave, né? Como uma azia, como às vezes mais grave ainda, até um câncer, né? É que é até difícil falar essa palavra, né? Acho que não gosta muito. O pessoal antigamente falava muito isso, não vamos falar essa palavra. Mas o que acontece? Tem um tempo de cura. E aí a pessoa chegou na igreja agora, você está julgando a pessoa. Se Jesus agora está julgando. E a própria pessoa que aceitou a Jesus fala: ah, mas eu falei tal dia, eu não quero mais. Não, gente. É um processo, né? E como Jesus fala que ele veio para os enfermos, um exemplo. Quando a pessoa ela tá com um resfriado muito forte, ela vai ao médico, mas fala assim: olha, você tomar esse antibiótico durante 5 dias. E aí a pessoa toma o primeiro, o segundo, o terceiro, ela sente o alívio. Ela: não, vou parar de tomar esse antibiótico aqui. Eu já tomei 3 dias seguidos, eu já estou aliviado. Aí o que acontece? Ela para de tomar um antibiótico. Aí acontece que o organismo dela tem uma recaída e aí o estado dela é pior do que o primeiro. Por quê? Porque o médico falou o quê? O médico receitou, falou: você tem que tomar um antibiótico durante 5 dias. Mas a pessoa, por estar aliviada no terceiro, para de tomar. Jesus, ele é como se fosse, né, usando uma figura de linguagem, né, aquele antibiótico. Você não pode tomar, né, ou provar de Jesus apenas quando você sentir alívio. Porque Jesus, ele não fala que vai trazer alívio apenas. Ele fala que ele é a cura. Então, como ele é a cura, você experimentar de Jesus todos os dias. Buscar ele todos os dias. Não é apenas quando está aliviado, né? E seguindo o nosso programa hoje, nós vamos entrar na parte: o que impede eu de ter o caráter de Cristo, né? A Bíblia, ela vai falar que existe muitos inimigos que nos impedem de receber a nossa cura espiritual, de nós sermos sarados em Cristo Jesus. E aí, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim: cadê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. O que acontece nesse versículo? Quando nós lemos esse versículo aqui, a Bíblia, ela vai nos mostrar a luta cotidiana. O que é a luta, né? A luta, ela é um substantivo que
ele indica o quê? Indica a guerra. Nós estamos em guerra contra algum inimigo. Mas ele diz aqui, ele dá a ênfase. Ele fala, a nossa luta, ou seja, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Quando ele diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, quer dizer que o que nos impede de ser curado totalmente não é essa carne e sangue aqui, não é a carne no sentido físico, né? Ele continua dizendo, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e potestade. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão, que é semelhante a nós, que é carne e sangue, não. A nossa luta é contra principados e potestades. Aí fala assim, então quer dizer que o meu inimigo é Satanás. Não, não é Satanás. O maior inimigo é Satanás. Não. A Bíblia vai falar que para nós chegarmos à perfeição em Cristo Jesus, ou sermos obreiros, homens e mulheres de Deus, sarados, nós temos 3 inimigos. Exatamente. O Satanás não é o nosso maior inimigo. Nós temos ainda outros 2 na frente dele. Que é o quê? A carne, o mundo e o diabo. Ou seja, Satanás ele é o 3º inimigo na escala. Nós temos outros inimigos antes dele, que é o mundo, a carne, e aí sim vem Satanás. Então, o mundo, ele é o nosso primeiro inimigo, e é sobre ele que nós iremos falar hoje, né? Como que o mundo, ele esmaga o crente, como que o sistema mundano, ele suja o crente, até porque o mundo, ele é governado pelo seu príncipe, que é quem? Que é Satanás, é o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Ele tem o seu sistema. Lá no capítulo de Daniel, não vou entrar muito nisso agora, mas lá em Daniel vai mostrar o sistema mundano, né? É regido por esse príncipe das trevas, que é Satanás, né? Lá em Mateus capítulo 13, a Bíblia vai nos mostrar sobre a parábola do semeador e onde foi caindo as sementes, né? O terreno com pedregais, o terreno... o solo fértil, enfim, tem vários terrenos. E cada um de nós somos esse terreno. Só que o desejo de Deus é que todos nós devemos ser terrenos férteis para que a palavra venha a crescer e venha a germinar. Certo? E aí, se você for olhar para o sistema mundano, você fala assim, mas é muito difícil servir a Deus. Hoje mesmo, ainda há pouco, eu estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre a luta do homem contra o sistema mundano, também contra sua carne, contra os inimigos do homem, Mas se você for olhar à luz da palavra, à luz da Bíblia, muitos homens, como eu e você, carne e sangue, como eu e você, venceram o mundo. Ao começar por quem? Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz aqui. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. A Bíblia vai falar pra gente. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Apenas esse versículo. Noé, a Bíblia vai dizer que ele vivia no mundo antigo e este mundo estava corrompido, de modo que já cheirava mal as narinas de Deus. Ou seja, o Senhor estava rejeitando, né? Porque quando você fica num ambiente que está mal cheiroso, você começa a rejeitar, né? Você começa a querer sair daquele ambiente. Então, Deus, ele não queria, ele não gostaria, ele não tinha prazer de habitar no meio daquele povo. Só que Deus, ele resolveu no seu coração destruir aquele povo. Só que Deus falou assim, não, peraí, vamos procurar, vamos ver se tem alguém que eu possa achar graça. Alguém que é diferente dos outros. E ele olhou para a terra e ele viu quem? Viu Noé. Noé, ele não se conformou com o mundo antigo. Ele não se conformou com o sistema mundano que governava aquele povo. E o que Noé fez? Noé, ele ouviu a voz de Deus. Preste bem atenção. Todo aquele que escuta
a voz de Deus, ele não consegue se conformar. Porque estava lá escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, se cumpre nele. Ele não se conforma, porque a mente dele é transformada. A mente dele está em Cristo. E Noé também podemos dizer que é um tipo de Cristo. Porque Noé, ele não se conformou, e ele preparou a arca, né, que aponta para Cristo Jesus também, preparou a arca, e todo aquele que quisesse, a arca já estava ali, todo aquele que quisesse entrar na arca seria salvo. Mas quem quis entrar na arca? Milhares de pessoas viviam ali, acredito eu. Mas quem quis entrar na arca? Só Noé e a sua família. Porque eles deram crédito à pregação. Eles não deram crédito à pregação que o mundo pregava, que o mundo ministrava. Não, eles deram crédito à pregação que alguém que não tinha aparência, alguém que era pequeno, né, estava ministrando. E como eles deram crédito para a família de Noé, o que aconteceu? Eles foram salvos. Noé foi alguém no Antigo Testamento que não aceitou o sistema mundano para ele e nem para sua família. E às vezes é assim também, né? Às vezes tem pessoas, tem pais, né? Vou entrar nessa parte aqui do patriarcado. Tem pais, né? Pais, mães, né? Pessoas, chefes de família, que dizem assim: não, eu sei que a igreja é boa, sei que Jesus é bom, mas eu não vou. Eu não quero compromisso. Meu filho pode ir, mas eu não quero. Como você vai dar exemplo? Noé, ele quis para ele e para sua família. Segunda pessoa no Antigo Testamento que não se conformou com o mundo, né? Gênesis 12, versículo 1, vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Segunda pessoa, Abraão. Abraão não se conformou. Abraão, ele venceu o sistema, né? Vai dizer que ele saiu da sua terra, da sua parentela. Por que Abraão saiu daqui? Porque era um sistema que Abraão vivia. Porque Abraão, ele era de Ur dos caldeus, né? O seu pai Terá também. E o povo daquela cidade, que Ur significa fogo, né? Significa fogo. Aquele povo fazia muito sacrifício, por isso que é Ur, né? Fazer sacrifício. Sacrifício a quem? A outros deuses, né? Alguns historiadores vão dizer que o pai de Abraão era idólatra. E Abraão, consequentemente, também Abrão, né? Ainda, né? Abrão, perdão. Consequentemente, também era um homem idólatra. Mas, todavia, né? Quando ele escuta a voz do Eterno, os judeus hoje não falam, né, o nome do Senhor, eles falam Eterno, né? Quando ele escuta a voz do Eterno, o que ele faz? Ele sai. Então nós precisamos fazer o quê? Sair. Do mundo? Não, porque Jesus falou: Pai, não peço que vos tire do mundo, mas, né, ajude eles, algo assim, né? Algo semelhante que eu estou falando aqui. Mas assim, do mundanismo. O mundo é onde nós vivemos, mas o mundanismo, o sistema mudando, nós temos que sair. Agora, se Abrão saiu do mundo, né? Não deixou o mundo contaminá-lo, diz que o seu sobrinho, que aprendeu com ele, que era Ló, quase que morre, né? Tanto teve que um anjo pegar pela mão e falar: escapa pela tua vida. E fugiu com ele. Uma das vezes é assim. Deus falando para alguém no dia de hoje, para quê? Ei, meu filho, escapa-te pela tua vida. Vai embora, vamos sair daqui. E a gente quer ficar naquele ambiente. Aquele ambiente vai trazer morte pra gente, né? Ainda no Antigo Testamento, quem não aceitou o sistema mundano? Esse particularmente gosto muito desse personagem da Bíblia. É o profeta Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8, vai dizer que ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares ou iguarias, né, do rei. E aí, meus irmãos, Daniel, um jovem de talvez 17 anos, foi levado
cativo, ou preso, né, em outras palavras, para uma terra que era diferente dos costumes dele. O pai e a mãe, que serviam a Deus, provavelmente os pais de Daniel serviam a Deus, não estavam ali perto para aconselhar, não tinha talvez um conhecido. Daniel podia muito bem aceitar as iguarias do rei. Porque qual o problema de aceitar as iguarias do rei? O problema é que aquele rei era um rei pagão, né? Pagão, as coisas dele eram oferecidas a deuses, né? Os deuses babilônicos. E Daniel, por não ter ninguém perto, ele poderia ir naquele caminho. Mas ele escolheu não se contaminar e correndo risco de vida. Mas Daniel sabia que o que ele carregava, o que ele tinha, valia muito mais do que a sua própria vida. Tanto ele quanto os amigos. E você vê que o mundanismo é algo tão terrível, né, que muitos homens do Antigo Testamento ficaram pelo meio do caminho. Mas alguns homens, eles buscavam tanto a Deus, que até ficou registrado lá em Ezequiel, capítulo 14, né, vai dizer que ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem naquela cidade, o Senhor não destruiria, algo desse tipo aqui. Eles eram homens tão fiéis a Deus. Nessa lista eu incluí Abraão, né? A Bíblia vai falar Ezequiel vai falar de Noé, de Jó e de Daniel, mas aqui eu incluí Abraão. Que o Senhor iria guardá-los. Então a salvação em Cristo, ela é individual, como a gente já sabe disso. A sua busca para Cristo é individual. E aí você fica, meu Deus do céu, mas o mundo vai dizer isso de mim. Mas fulano vai dizer, e ciclano vai dizer. Meu irmão, o mundo vai receber o juízo dele. Assim como nos dias de Noé o mundo recebeu o juízo, nos dias de hoje também o mundo vai receber o juízo também. E aí você vai querer ser sentenciado juntamente com o mundo? Queridos, nós vamos dar uma pausa rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com a continuação do nosso programa. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que
e jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Voltando aqui, falando sobre o nosso primeiro inimigo, o mundo, né? Ai, meu Deus, o diabo... Não, tem só ele não. Tem mais coisas aí que enfrentar, né? Enfrentar com garra, irmão, né? Por isso que a Bíblia nos compara a um soldado. Soldado bom é aquele que enfrenta a guerra mesmo. Amém? Então Jesus nos chamou, discípulos de Jesus, para ser bons combatentes. Acho que pode se falar dessa forma, né? Nós falamos ainda há pouco sobre as pessoas que venceram o mundo no Antigo Testamento. E agora o Novo Testamento? O Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, vai falar a galeria dos heróis da fé. Aqueles que venceram o mundo. Mas eu não quero falar apenas sobre isso não, que isso faz referência aos dos Antigos Testamento. Tem uma galeria lá, vocês vão ver pessoas que foram inspiradas por Deus e pessoas que são inspiráveis para nós, né? Para nós vencermos também o sistema mundano. Mas no Novo Testamento, a primeira pessoa que me vem aqui à mente aqui, está lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo... Estou enxergando bem não, meu Deus. Me perdoe, irmãos. 56. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram, unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vocês me perdoem se eu errar aqui a palavra, porque essa Bíblia aqui, ó. É ótima Bíblia, tá, gente? Aplicação pessoal. A letra é pequenininha e o meu óculos está um pouco escuro aqui para eu enxergar. Próximo eu trago uma Bíblia maior, né? Então, a primeira pessoa que nós vamos falar é Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, né? Ele não se conformou com esse mundo. Ele começou a pregar a mensagem de Deus, falando sobre tudo o que Deus fez desde o Antigo Testamento até aqueles dias, né? Não se conformava, se levantava, ministrava a palavra do Senhor e por isso ele foi apedrejado. E não se conformar com o sistema mundano é isso. Muitas vezes você vai ter que ser caluniado, apedrejado, até morto. Quantos homens hoje em dia não morrem por conta do amor de Cristo Jesus, o amor a Cristo Jesus? E o interessante é que esta morte de Estevão, né, por não se conformar com o sistema mundano, com este inimigo, vai levar, né, aqui a outro personagem que fazia parte de algo que trazia prejuízo para a igreja. Quem era? O Saulo. Diz que as vestes de Estevão foram postas nos pés de Saulo, porque Saulo consentiu com a morte daquele homem. E só que aqui, no capítulo, mais à frente, no capítulo 9,
de Atos, no versículo 4, vai dizer: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, aquele homem que perseguia, ele passou a ser perseguido, porque ele recebeu a Cristo Jesus, ele conheceu Jesus, se apresentou para ele ressurreto, né? Até onde a gente sabe a Bíblia falando, foi o único apóstolo que não era dos 12, que Jesus apresentou-se ressurreto para ele, por ser considerado também apóstolo, Paulo, e ele passou a não se conformar. E diz a palavra que ele começou a pregar com ousadia. Nós temos que ter ousadia em pregar a palavra de Deus e temos que ter ousadia em pedir alguma coisa para Deus. Então esses foram homens, né, que não se conformaram com o inimigo. Que inimigo? O mundo. Eles não se conformaram. Mas agora a pergunta: como eu faço para vencer este mundo? Primeira coisa, não se conformar, igual os homens fizeram, né? Não aceitar entrar nas nossas vidas coisas que vão contra a palavra de Deus. Porque tem coisas que a gente acha, não tem nada a ver, é coisa pequena. Essas coisas pequenas, né, se tornam um grande problema para a gente lá na frente. Coisas que às vezes a gente não consegue mais se livrar. Por isso tem que ter cuidado. É como, eu já falei sobre isso, né? Uma enfermidade, ela nunca começa grande, ela começa pequena. As maiores quedas, elas acontecem com os tropeços que as pessoas dão, né? Segunda coisa aqui, para a gente vencer o mundo: permanecer em oração. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo, ele orava o tempo todo. No Getsemane, antes de morrer, né, antes de ser preso, perdão, ele ia fazer o quê? Ele orava. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios, perdão, 1, versículo 3 e 4, vai dizer que Deus ele nos dá conforto. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer para a gente, em oração, lançar nossas ansiedades, né, aos pés do Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, vai dizer que o Senhor conhece as nossas ansiedades. Mas porque às vezes o mundo ele vai botando muita coisa para se fazer. Ele vai precisando de muita coisa, né? Querer lucros, querer consumir. Não estou dizendo que você não pode ser próspero, nada disso. Estou dizendo de você botar sempre Deus em segundo lugar, em terceiro, em quarto lugar, enfim. Jesus ele orava no seu batismo. Jesus ele orou antes de chamar os 12. Jesus orou no Getsemane. Jesus ele orou quando foi preso. Enfim, Jesus tinha uma vida de oração. Então, uma vida de oração faz com que nós permanecemos, né, neste mundo sem ser afetado pelo sistema do mundo. São duas coisas diferentes, né? E a terceira coisa é a gente permanecer firme na fé cristã. Primeiro, não se conformar. A gente não pode se conformar todos os dias com o nosso estado. Tem que sempre querer estar melhor cada dia. Segundo, permanecer em oração. E o terceiro, permanecer firme na vida cristã, na vida com Deus. A nossa vida ela é feita para glorificar a Cristo Jesus. Amém? E vamos para terminar aqui. Na semana que vem nós continuamos. Nós precisamos compreender, né? Analisar, como a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Será que nós temos deixado que o sistema mundano dite o nosso comportamento? É uma reflexão para nós. Jesus não deixou isso acontecer com ele. Os discípulos de Jesus não deixaram isso acontecer. Os profetas, os patriarcas, eles iam contra o sistema. E nós devemos ir contra também. Quando você recebe uma proposta dentro do emprego, né, de uma vantagem, ou você vê e você se cala, você está, né, se aliando ao sistema. Quando você vê alguém cometendo uma violência contra um incapaz,
você está o quê? Se alinhando com o sistema. Porque o pecado, irmãos, não é só você cometê-lo, é você consentir, né? Consentir com aquele pecado. Você saber não fazer nada, ou não denunciar. Os profetas denunciavam, né? Então, nós somos a voz de Deus nesses últimos dias, na face da terra. Nós precisamos vencer esse inimigo, que é o sistema mundano. Ele não pode ser maior do que a gente. Amém, meus queridos? Na semana que vem, nós vamos dar prosseguimento aos nossos inimigos e nós vamos falar de um inimigo que muitas pessoas usam como desculpa para não seguir a Jesus, que é a carne. Tá certo? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigado por estar conosco mais um dia e até a semana que vem. A paz do Senhor, discípulos!